Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você, 12:02, Telejornal NT Sul chegando aqui na telinha da TV Novo Tempo, trazendo para você de casa as principais atualizações do dia, informações, reportagens especiais, informações úteis para o seu dia a dia. Vamos aos destaques desta edição. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. Ação com pacientes com gravidez de alto risco proporciona um momento de bem-estar, relaxamento e fortalecimento do vínculo mãe-bebê. A gente espera uns 9 meses para a gente ver o rostinho. Acho que esse é o momento mais importante, que é o momento onde tu sente a ligação ali da mãe e o bebê, né? Então eu espero muito conseguir amamentar. E ainda, a Prefeitura de Cachoeira do Sul remove veículos abandonados das vias públicas. A operação começou ontem e gerou reações e manifestações dos proprietários. Nossa equipe acompanhou. Estou removendo o caminhão, quero ver se a Prefeitura vai vir arrumar a rua. Nós podemos ter uma simples infração de trânsito, nós podemos ter aí um crime de trânsito e também o atingimento das questões de saúde. Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul cria plano de contingência permanente focado na gestão animal. O modelo deve ser aplicado em situações adversas como enchentes e queimadas. A Defesa Civil ela faz a parte de monitoramento e direcionamento. Então, a Defesa Civil que vê que o animal precisa de resgate, ela aciona uma equipe já pré-estabelecida que faz esse deslocamento até o local, o resgate com material específico, as caixas de transporte, né? Lembra daquelas metas lá do começo do ano? Aquele curso que você programou para fazer, aquela mudança na alimentação? Nada até agora? Tudo igual? Ou quem sabe até pior? Fique em paz que tem como recalcular a rota. O importante é manter o equilíbrio e não se cobrar demais. Thelma Tomás vai conversar com uma terapeuta sobre esse assunto. Te acalma, vivente. Respira, tudo vai dar certo. Eu sei que essa é uma frase clichê, né? Mas são coisas assim que quando a gente tá no ápice de uma ansiedade, de uma angústia, é importante ouvir. É verdade, respira, vai dar tudo certo. É importante a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. E você, tem conseguido executar aquilo que você programou, pensou para esse ano de 2025? Ou tá tudo uma bagunça? Conta pra gente, manda sua mensagem aí nas redes sociais. Nosso WhatsApp está à sua disposição para você falar sobre este, sobre outros temas também, sobre as reportagens que nós vamos exibir aqui. E você de casa também pode contar a sua informação, a sua notícia no nosso 51997697129, o WhatsApp da interatividade do Telejornal NT Sul. Estamos no ar também em 2 lives no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever pra gente no Face e pode escrever pra gente também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Está no ar o NT Sul desta quinta-feira, 28 de agosto, mês dedicado à promoção e conscientização sobre a importância do aleitamento materno no Brasil. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno e a campanha visa incentivar a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e a continuidade até os 2 anos ou mais, além de apoiar as mães nesse processo. Diversão e conscientização com tinta e purpurina na barriga. É isso mesmo. Gestantes do Hospital Fêmea em Porto Alegre tiveram o ventre pintado e o nome do bebê escrito pelas residentes multiprofissionais do Grupo Hospitalar Conceição. O objetivo é reforçar a importância do aleitamento materno. Fazemos essa oficina que é a pintura do ventre materno, que ela tem um significado muito importante assim de materializar, né, o que a mãe imagina do bebê, que ela imagina o seu bebê ali no ventre, né? Então aquele desenho parece que torna aquilo um pouco mais palpável, né? Então vincula a mãe com o bebê e também traz uma memória afetiva, né, desse momento da gestação. Estas 3 pacientes enfrentam uma gravidez de risco e estão internadas no hospital até o nascimento do bebê. A Suenque está na primeira gestação, ela está aguardando a Aurora, que pode chegar a qualquer momento. Qual é a expectativa? A gente está muito feliz, ansiosos para a chegada da bebê. Estamos aqui faz um tempinho já esperando, né? E a gente está muito feliz. E como é que você imagina esse momento de amamentar?
Eu acredito que vai ser um momento único, porque assim como a gestação, a gente espera uns 9 meses para a gente ver o rostinho. Acho que esse é o momento mais importante, que é o momento onde tu sente a ligação ali da mãe e o bebê, né? Então eu espero muito conseguir amamentar. Zuriel, de 22 anos, também será mãe pela primeira vez. Ansiosa pela chegada de Antônia, ela sabe o quanto amamentar é importante. Dizem que a amamentação é um momento bem especial para a mãe e para o filho. Eu imagino dando bastante leite para ela tomar. E é isso, crescendo bastante, bem gordinha e bem linda. Aguardando o segundo menino, esta dona de casa está confiante de que terá uma amamentação tranquila, como da primeira vez. Espero, né, que seja bem tranquila mesmo. E tu gosta desse momento? Sim, é bom, né? É uma conexão ali com a mãe e o filho. O leite materno oferece todos os nutrientes essenciais para o bebê, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo o risco de infecções e doenças. Para a mãe, amamentar também traz benefícios físicos e emocionais, ajuda na recuperação pós-parto, reduz o risco de certos tipos de câncer e aprofunda o vínculo com o filho. Por isso que a gente faz tantas ações, né, para conscientizar as mulheres, a sua família, a sua rede de apoio, que é muito importante, né, nessa questão, a mulher ter uma rede de apoio que ajude ela, que apoie ela, porque amamentar às vezes é bem desafiador, né? E ela precisa ter uma rede de apoio que sustente isso. Não só pensando na família, nos amigos, mas também nas empresas, né? Que as mulheres trabalham, né? E elas precisam também das empresas apoiando elas para elas conseguirem manter a amamentação. Assunto bem importante. E a gente segue falando agora sobre saúde. Está na hora do nosso quadro Viva Bem. Está chegando agora a médica Pietra Zan e vai falar especialmente com quem tem gatos aí em casa e sobre uma doença que afeta especialmente os gatos, né? A esporotricose. E olha só, essa é uma doença que não afeta apenas os gatos, pode afetar os humanos também. A Pietra explica tudo a partir de agora. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje eu vou falar sobre a esporotricose. Ué, mas Pietra, a esporotricose não é aquela doença que dá no gato? Sim, também. Bom, a esporotricose é sim uma doença que acomete os animais, né? Principalmente os gatos, a gente vê sendo acometidos pela esporotricose, mas ela também é uma doença que pode acometer o ser humano. Ela é, então, causada por um fungo. O fungo se chama Sporotrix e ele pode estar presente no solo quando contaminado, nas plantas, na madeira e também, claro, nos animais, né, que têm essa doença. O ser humano, então, pode se contaminar de diversas maneiras com esse fungo, através da arranhadura do animal, ou então quando foi lá fazer jardinagem, mexer na terra, se cortou e o solo estava contaminado, ou mexeu numa madeira, pegou uma lasca na mão e se contaminou. Então, não é só o bichinho que pode nos transmitir a doença, mas o solo, as plantas, a madeira também podem acabar nos contaminando. E essa é uma doença que tem algumas apresentações diferentes, pode causar alguns sintomas diferentes, mas no geral ela é uma doença que a gente chama de linfocutânea. E o que isso significa na prática? É uma doença que a principal característica dela é causar nodulações na pele, seguindo o trajeto linfático do nosso corpo, né? Então pode ter esses nódulos na pele, também pode gerar algumas lesões de pele mais ulceradas, tipo feridas, assim, que tem a presença do fungo ali. Ou em casos mais graves pode acometer outras partes do corpo, como por exemplo pulmões e sistema nervoso central. Mas no geral ela se apresenta de maneira então linfocutânea, através dessas nodulações na pele, né? A partir ali do local onde foi inoculado o fungo, vai se gerando uma lesãozinha, depois começam a surgir uns nódulos que acabam percorrendo esse local ali do nosso sistema linfático. É uma doença que geralmente não regride sozinha, então ela requer tratamento. O tratamento é com um antifúngico e é um tratamento prolongado, não vou mentir para vocês.
geralmente de 3 a 6 meses de tratamento tomando um comprimido, mas a boa notícia é que ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo nosso SUS. Então a gente tem esse tratamento disponível de forma gratuita. E o diagnóstico é feito então por profissional da saúde, que a partir ali das alterações, né, lesões de pele, dessas nodulações, do histórico da pessoa, né, do histórico de exposição ambiental, vai fazer esse diagnóstico, que no geral é clínico, mas pode precisar de uma biópsia para ver se tem o fungo realmente ali, tá? Bom, o melhor jeito de evitar então que a gente tenha essa doença é usar equipamento de proteção, que pode ser a luva, né, quando vai mexer na terra, no solo ou em plantas, associado à manga longa, né, e também usar equipamento de proteção quando for fazer a higiene de lesões dos bichinhos contaminados, né. Fazer então a higiene dessas lesões com equipamento de proteção para evitar se contaminar. Uma coisa também que é muito importante falar aqui é que a gente acaba vendo, infelizmente, muitos bichinhos contaminados que são abandonados, né? Claro que não se deve abandonar nenhum animal, mas os animais que estão contaminados acabam propagando essa doença para outros animais, né? Até mesmo no solo, contaminando outros locais também. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a esporotricose, que agora tá bem em alta, né? A gente vê muitos casos tanto nos bichinhos quanto nas pessoas, e que vocês façam então a prevenção para evitar se contaminar, tá bem? Até mais. Tchau, tchau. E a gente muda de assunto agora para falar sobre a geração de empregos formais. Cachoeira do Sul registrou um saldo positivo no mês de julho, segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos ver na tela quais setores tiveram melhor desempenho. Então, me acompanhe. A gente começa aqui com esses dados gerais de admissões e de desligamentos aqui no município no mês de julho, em que as admissões foram 486 e os desligamentos 438. Com isso, temos um saldo positivo de 48 novos postos de trabalho no município de Cachoeira do Sul no mês de julho. Na nossa próxima tela, a gente tem aqui 2 gráficos em formato de pizza, trazendo uma radiografia do desempenho dos diferentes setores da nossa economia. Começando aqui pelas admissões, o setor que mais contratou em números absolutos foi o comércio, depois indústria, serviços e agropecuária. E do outro lado aqui a gente tem o número de desligamentos em cada um desses setores. Comércio também desligou um número significativo, serviços, indústria e na sequência agropecuária. E no fim das contas, qual foi o setor que performou melhor? Agora a gente consegue ver claramente aqui neste gráfico nos números absolutos, que é aquela relação entre contratações e desligamentos. Então, o saldo da indústria foi de 48 postos. Foi o setor que melhor performou em julho em Cachoeira do Sul. Então, um saldo, resultado de 48 novos postos de trabalho. A construção, 16. Serviços empatou, ao mesmo tempo que contratou muitas pessoas, desligou também exatamente o mesmo número. O comércio ficou com um número negativo, menos 5 postos, e a agropecuária, menos 11. Então, esse é um retrato do emprego formal em Cachoeira do Sul no mês de julho. A Secretaria de Transportes e Mobilidade iniciou a remoção de veículos abandonados em vias públicas de Cachoeira do Sul. A operação, que já havia sido anunciada e estava programada para os próximos dias, começou ontem. A gente acompanhou a ação, que gerou reações e manifestações dos proprietários. Uma van e um caminhão abandonados foram retirados da via pública na tarde de ontem. Segundo a Prefeitura, os veículos se tornaram potenciais criadouros de insetos e podem causar danos ambientais com o vazamento de óleo e outros fluidos. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, este caminhão removido estava nessa esquina há pelo menos 3 anos. O proprietário foi notificado, mas não tomou nenhuma providência, cabendo ao Executivo realizar a autuação.
Nós estamos iniciando hoje, então, a execução daquilo que demanda a legislação municipal de Cachoeira do Sul, né? E aí tem uma forte consequência, principalmente para as questões ambientais, para a questão das manutenções de rua, para a preservação do espaço público, para a questão de saúde pública, também além das questões dos riscos sobre a segurança viária. Então, hoje nós iniciamos essa ação, já são 2 veículos removidos hoje, ainda bem que por ação dos próprios proprietários, como é o caso aqui, que eles estacionando um veículo para fazer essa remoção, e nós já temos outros veículos cadastrados que nós vamos fazer durante a semana. Nós podemos ter uma simples infração de trânsito, nós podemos ter aí um crime de trânsito e também o atingimento das questões de saúde e outros que possam ser caracterizados naquele local. Então, cada caso nós temos que analisar individualmente para verificar aonde ele está atingindo e qual a demanda que necessita ser adotada com aquele veículo. O Rudinei, proprietário do caminhão, foi o responsável pela remoção do veículo, acionando uma prancha de uma empresa privada. Ele, no entanto, discorda da forma rígida com que o executivo conduziu o seu caso. Meu caminhão estava aqui, mas segundo denúncia de vizinhos, aí vieram aqui para remover. Só que eu acho engraçado que as ruas aqui atrás, como você pode ver, a prefeitura não vem arrumar. Ali em cima tem um carro abandonado, ninguém vem. Reto, aqui tem um monte de carro na calçada, ninguém vem incomodar. Aí vieram aqui para tirar o carro, o caminhão. Estou removendo o caminhão, quero ver se a prefeitura vai vir arrumar a rua. Toda a nossa rua aqui está em precárias condições, desde valetas que não tem, tá? E cheio de carros, e não é só aqui, no centro também abandonados, e ninguém vai lá remover os carros. Aí eu estou removendo o caminhão daqui. 5 veículos já foram mapeados e vão ser recolhidos nos próximos dias. Os donos podem responder por infração de trânsito, infração ambiental e infração administrativa, conforme previsto na legislação municipal. É considerado abandono o veículo que apresentar sinais visíveis de deterioração, como falta de pneus, vidros ou motor, ou que permaneça estacionado no mesmo local por mais de 30 dias. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul realiza ao longo do dia de hoje a chamada Ação PCD, em que direciona vagas e atendimento a pessoas com deficiência para que elas possam garantir uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. 7 vagas foram direcionadas a esse público em empresas da cidade. As oportunidades estão disponíveis ainda no turno da tarde. Interessados devem comparecer à agência do Cine, que fica na rua Júlio de Castilhos, 137. Informações podem ser obtidas pelo telefone código de área 51 98154 3532. E ainda falando sobre ações do mês da pessoa com deficiência, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul promove hoje, às 2h da tarde, no plenário Edgar Miller, uma audiência pública com o tema Acessibilidade Universal Humaniza a Cidade. A proposição é da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. E traz como painelista Santos Fagundes, que tem 15 anos de atuação como coordenador nacional do debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Senado. O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e vai ter transmissão pelas redes sociais do Legislativo Cachoeirense. Vamos ver recadinhos da nossa audiência, a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Tá chegando agora? Muito bem-vindo à TV Novo Tempo, ao Telejornal NT Sul. Tá na tela já o número do nosso WhatsApp para você também participar, contar a sua informação, comentar as reportagens que nós estamos trazendo aqui. 51997697129. Você pode enviar para a gente um áudio, uma foto, o seu texto, um vídeo e a gente vai colocando tudo aqui na telinha. A Luciane está participando, Luciane Moreira. Há 4 anos, minha nora fez a postagem dessa foto. Hoje eu envio a vocês relacionando a reportagem de abertura. Minha netinha Clarice Santana Moreira, na época com 1 mês. Obrigado, Luciane, pela participação. A gente começou hoje o jornal falando um pouquinho sobre amamentação, algo que é fundamental nessa relação, nessa interação entre a mãe e também o bebê. Obrigado, Luciane, pela foto. Um abraço para ti, para a netinha, para todos vocês, para toda a família. Para quem perdeu essa reportagem ou quer saber mais sobre a amamentação, o nosso canal do YouTube está recheado de muitas informações sobre isso, nas playlists.
Basta você pesquisar pela palavra amamentação que você vai encontrar. Tá na tela o nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Mais recadinhos aqui. Temos a Luciana Rosa. Preciso de alguém que retire este enxame de abelhas. Já procurei os órgãos públicos e não consegui ajuda. Cuido de um menino autista e meu marido está infartado. Se algum apicultor puder retirar, agradeço, diz aqui a Luciana. Luciana, outro detalhe, não sei se você também já fez esse contato com os bombeiros, que é um primeiro contato que você também pode fazer, tá? O número é o 193. Mas é importante que, de fato, haja aí uma solução. É preciso ter cuidado, embora a gente esteja ainda num período de frio, mas daqui a pouquinho a temperatura está aumentando e aí o risco vai aumentando também. Obrigado, Luciana, pela tua participação. Depois nos atualize sobre o caso, tá bom? O Roberto tá mandando mensagem aqui, quero pedir atenção na rua Gonçalo de Carvalho. Faltam valetas e as ruas estão repletas de buracos. Então a água não escoa onde deveria, vai pro leito da rua e aí fica aquela bagunça. Obrigado, Roberto, pela tua participação. Alerta aí então pro poder público. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência, você pode seguir interagindo com a gente. A seguir, Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul cria plano de contingência permanente focado na gestão animal. O modelo deve ser aplicado em situações adversas, como enchentes e queimadas. A Defesa Civil ela faz a parte de monitoramento e direcionamento. Então, a Defesa Civil que vê que o animal precisa de resgate, ela aciona uma equipe já pré-estabelecida que faz esse deslocamento até o local, o resgate com material específico, as caixas de transporte, né? Lembra daquelas metas lá do começo do ano? Aquele curso que você programou para fazer? Aquela mudança na alimentação? Nada até agora? Tudo igual? Quem sabe até pior? Fique em paz, porque tem como recalcular a rota. O importante é manter o equilíbrio e não se cobrar demais. Thelma Tomás vai conversar com uma terapeuta sobre esse assunto. Te acalma, vivente. Respira, tudo vai dar certo. Eu sei que essa é uma frase clichê, né? Mas são coisas assim que quando a gente tá no ápice de uma ansiedade, de uma angústia, é importante ouvir. E nós também vamos trazer a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul de hoje até sábado. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. E já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quinta-feira. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde, hora de almoço, hora de informação por aqui e hora da gente falar um pouquinho sobre as condições meteorológicas. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento com céu azulzinho, dia que começou nublado, com algumas nuvens, depois foi limpando e a gente tem um belo dia de sol, temperatura em elevação neste momento. Vamos ver como fica o tempo de hoje até sábado no estado do Rio Grande do Sul e também aqui no município de Cachoeira do Sul. Os detalhes agora. Quinta-feira em Cachoeira do Sul começou com o tempo fechado, com nuvens baixas. Ao longo do dia, o predomínio deve ser de sol entre nuvens, mínima 12 graus e máxima 22. Sexta-feira deve seguir com o tempo mais fechado pela manhã, com abertura de sol ao longo do dia, mínima 15 graus e máxima 24. Sábado vai ter tempo bom, com sol entre nuvens, mínima 15 graus e máxima 25. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem mais um dia de tempo firme. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece em todas as regiões, embora acompanhado de nuvens em alguns pontos. Porto Alegre já tem sol desde cedo, como a gente vê nas imagens. As temperaturas devem se elevar mais hoje na região oeste, onde as máximas podem passar dos 25 graus. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus.
A rede Tischler de supermercados inaugurou ontem a sua primeira filial fora do município de Cachoeira do Sul, onde está a sede do empreendimento. A nova loja fica em Santa Cruz do Sul, na Rua Cis Brasil, no centro da cidade. O projeto de expansão da rede prevê ainda a abertura de mais uma loja em Santa Cruz, junto ao Shopping Germânia, e outra em Vera Cruz, na Avenida Nestor Reim. Todas as 3 antes pertencentes à rede Super Alegria Supermercados. A rede Tischler tem 100 anos de história em Cachoeira do Sul, onde mantém 8 lojas e agora inicia o projeto de expansão na região. Em Cachoeira, a rede tem um total de 550 empregados. Nas novas unidades, 130 empregos foram gerados. A linha de ônibus da comunidade de Faxinal da Guardinha, interior de Cachoeira do Sul, deve ser retomada amanhã. O ônibus vai sair da garagem próximo ao Hospital da Liga em 2 horários, às 7 horas da manhã e às 4 da tarde, passando pelos locais de costume. Já o retorno do interior para a cidade será às 8 horas da manhã e às 5 da tarde. A linha vai estar em operação às segundas e também às sextas. Na semana que vem, em função de organização da empresa que vai fazer a linha, não vai ter transporte na sexta. O transporte será retomado na segunda-feira, no dia 1º de setembro, e na quinta, dia 4. Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Você de casa é muito bem-vindo por aqui, pode sugerir uma reportagem, contar aquilo que acontece onde você está, comentar também os conteúdos que a gente vai apresentando, e assim nós vamos trocando informações, trocando opiniões também sobre os diferentes fatos do nosso dia a dia. Daniel, como é que eu faço para participar? Tá com o telefone pertinho de você aí, com o seu smartphone? Na tela o número para você interagir com a gente, 51997697129, o número da interatividade do Telejornal NT Sul. Na telinha, o recado de Cris Cunha Barros. Parabéns à Prefeitura por recolher esses entulhos, caminhões das ruas. Assim deveriam fazer com terrenos abandonados, pois só servem para prejudicar os vizinhos com bichos peçonhentos. Geralmente, assim como os proprietários desses veículos, são pessoas de vida financeira extremamente precária que não têm condições de melhorias. A Prefeitura deveria colocar para leilão esses terrenos, diz aqui a Cris. Obrigado, Cris, pela opinião sobre este tema. A Prefeitura começou ontem a fazer o recolhimento de veículos que estão ali com nítidos sinais de abandono em via pública, assunto que vem dividindo, de certa forma, opiniões, né? Especialmente a manifestação daqueles que são proprietários desses veículos, né? Bom, quem mais? Temos mais recadinhos. Temos aqui a Bruna Thaís, a respeito dos carros abandonados em via pública. Peço atenção da Prefeitura ao bairro Quinta da Boa Vista, especialmente na rua Lourenço Bandeira, perto da Escola CIEP. Há muitos carros abandonados, conta aqui a Bruna Thaís. Obrigado, Bruna, pela tua participação. O Magno está participando aqui também. O problema dessas obras nas ruas, fazendo aqui, inclusive, um parêntese, né? A gente exibiu ontem uma reportagem falando sobre obras que demoram, sobre uma rua ali que ficou já um bom tempo, mais de mês que a obra deveria ter sido concluída e não foi, né? E aí o Magno diz aqui o seguinte: o problema dessas obras nas ruas é a falta de fiscalização da Prefeitura, porque se você vai construir, aparece sempre um fiscal da Prefeitura, e nessas obras nunca, é a opinião do Magno, que as obras particulares são sempre muito fiscalizadas, tem muitas regras, tem que cumprir ali todo esse regramento ou então dá problema. E que as obras públicas, por vezes, não têm todo esse rigor e aí fica ali um tempão gerando uma série de dificuldades para os moradores, como a gente viu ontem na reportagem. Obrigado, Magno, pelo teu recado. Daqui a pouquinho, mais participações da audiência. A Justiça do Rio Grande do Sul reduziu as penas de todos os condenados pelo incêndio da Kiss, que matou 242 pessoas em janeiro de 2013. Mas o pedido de um novo júri foi negado pela primeira Câmara Especial do TJ. O redimensionamento das penas ocorreu após a reconsideração de fatores que aumentavam a gravidade do crime. O dono da boate, Alessandro Spor, teve a pena reduzida de 22 anos e meio para 12 anos. O sócio dele, Mauro Hoffman, de 19,5 para 8. E os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha, de 18 anos para 11. A equipe de defesa dos réus insistiu na tese de que o julgamento não correspondeu às provas. O julgamento contraria a totalidade da prova
que demonstra que os 4 réus se importavam sim com aquelas vidas humanas, que tinham sim preocupação com aquelas vidas inocentes. O julgamento contraria, inclusive, o que foi decidido pelo próprio tribunal, quando retirou um elemento da denúncia que foi parar por insistência do juízo na quesitação apresentada aos jurados. Acolhendo da primeira Câmara, retirou da denúncia a acusação de que os seguranças barraram a saída da boate, mas isso constou no quesito, o que torna a sessão de julgamento nula. O Ministério Público lembrou que o STF já havia ratificado a validade do julgamento e ressaltou os fatos que levaram à condenação, inclusive com base nos perfis dos réus. Não se trata aqui de um pobre desempregado no quintal da sua casa, construindo uma mesinha de madeira para vender biscoito na calçada. Nós estamos falando de profissionais da noite, com uma boate para mais de 1.000 pessoas. Pegam os garçons para colar uma espuma tóxica na parede e no teto da boate. Ainda elevaram o palco, deixando o teto mais próximo da base. Isso é inconcebível, inconcebível. Existe até um princípio bíblico. A quem mais é dado, a mais será cobrado. A Justiça reduziu as penas por desconsiderar o peso de algumas qualificadoras, que no direito penal tornam o crime mais grave. Os condenados seguem presos e a defesa ainda pode recorrer da sentença. A tarde de ontem, na Prefeitura de Cachoeira do Sul, foi marcada pela apresentação e pelo anúncio de uma novidade voltada à causa animal. Durante o encontro mensal com os veículos de comunicação, a Secretaria do Meio Ambiente divulgou a criação de um plano de contingência permanente focado na gestão animal. O modelo deve ser aplicado em situações adversas, como enchentes e também queimadas. O Bernardo Miller chega agora com os detalhes. Isso mesmo, Daniel. Agora a gente traz mais detalhes sobre esse plano de contingência, principalmente em situações extremas, voltado à causa animal aqui de Cachoeira do Sul, apresentado aqui junto à Prefeitura, colocando de fato no papel as situações que demandam isso, principalmente em situações extremas. E esse momento que a gente está passando, inclusive agora, de cheias, é um exemplo dessa situação onde o plano estratégico precisa estar bem colocado e bem traçado para que essa situação referente à causa animal tenha o seu atendimento correto. Para detalhar isso e depois a gente trazer uma novidade, a médica veterinária e responsável pelo SEMPRA, Ana Júlia Toma. Ana Júlia, fala um pouquinho sobre esse plano de contingência. Acho que é uma oportunidade boa porque a gente está vivendo uma cheia nesse momento em Cachoeira do Sul. E por que desse plano e qual o objetivo dele? Bom, o objetivo do plano é ser um plano permanente, né? Então que a gente possa trabalhar tanto na prevenção quanto na ação no momento do incidente e principalmente dos cuidados com esse animal para que todas as esferas da Prefeitura, tanto a Defesa Civil quanto a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, elas estejam coesas no momento da ação, para fazer um resgate rápido, para que esse abrigo emergencial ele já esteja instaurado em momentos de crise, né? E que a gente tenha um plano sanitário bem estabelecido para esses animais. Então a gente coloca tanto as famílias que estão em situação de vulnerabilidade pré-incidentes, quanto também esses animais, né? Pensando sempre no enfoque da família multiespécies. São várias frentes envolvidas nesse plano, e aí eu te pergunto, a gente sabe que existe toda a situação, primeiramente atender as pessoas, mas tem também a questão animal. Como é que fica essa distribuição? Porque, por exemplo, ali naquele plano tem a Defesa Civil. Defesa Civil, obviamente, o nome já diz, atende primeiramente a população. Mas como conseguir também dar atenção aos cachorros, gatos, enfim, que acabam necessitando desse atendimento, de certa forma? É por isso a necessidade de um grupo de assistência de animais a incidentes, né? Então esse grupo ele já está com as pessoas capacitadas, então essas pessoas elas já sabem quando e como devem agir e a Defesa Civil ela faz a parte de monitoramento e direcionamento. Então a Defesa Civil que vê que o animal precisa de resgate, ela aciona uma equipe já pré-estabelecida que faz esse deslocamento até o local, o resgate com material específico, as caixas de transporte, né? Então esse grupo ele já está coeso, já está capacitado, ele não vai retirar pessoas que estavam trabalhando
trabalhando em outros locais, mas só capacitar pessoas que estavam na Secretaria do Meio Ambiente para fazer, então, esse serviço. Ok. A gente detalhou, obviamente, enchentes, cheias. Tem alguma outra situação extrema que dá para ser pontuada, que é um exemplo da importância de ter um plano como esse? Nós temos situações de emergência, como por exemplo as queimadas que aconteceram não no nosso município, mas elas já aconteceram no nosso país. Então, situações de queimadas, né, que podem acontecer em um campo, ela pega principalmente animais de produção e animais silvestres, elas também têm que ser colocadas em situação de emergência, né? O nosso município ele é principalmente assolado, né? Não temos risco de tsunami, enchente por maré, né? Nós não estamos no litoral, mas principalmente essas enchentes e as queimadas. Eu falei que ia ter uma novidade e a gente apresenta agora, inclusive, rodando imagens, porque a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura, guardou isso, de certa forma, 7 chaves. Ana Júlia, fala um pouco sobre a novidade no SEMPRA, o anúncio de 20 novas baias, uma infraestrutura moderna, com uma condição melhor para os animais que estão ali, talvez não tenham um futuro de um lar, de um amor, de um carinho, de uma pessoa, de humano. Comenta um pouco sobre essa novidade e esse ganho que a Prefeitura tem a partir de agora. Então, o abrigo ele precisa, né, desse apoio para fazer essa estrutura e a gente conseguiu fazer uma obra, né, que foi doada, essa obra por uma iniciativa privada e através de parceria de engenheiros e arquitetos foi feita essa obra como um presente para a Prefeitura da Causa Animal. Então, a Causa Animal se reuniu e doou essa obra que foi finalizada agora, essa semana. Então, agora a gente tem 20 novas baias que cabem em torno de 3 a 6 animais em cada uma. Então, a gente está muito feliz com essa obra, com essa doação. Essa era uma estrutura que já estava lá, feita pela Prefeitura e que foi modernizada, então, por essa obra. E o planejamento é que a Prefeitura continue fazendo melhorias no SEMPRA. A gente sabe que 20 baias não é o suficiente. Nosso objetivo é fazer uma reforma no ambulatório, fazer uma reforma permanente no SEMPRA para que ele se torne, sim, um abrigo moderno, um abrigo capacitado para receber o número de animais que hoje ele está albergando, né? Que são 245 animais. Pergunta clássica, quando é que fica pronto tudo e é entregue de fato para quem precisa? Nosso planejamento do nosso cronograma é ainda semana que vem a gente conseguir fazer essa primeira vistoria, né, e seleção dos animais para fazer esse transferência dos animais para lá, né? Como é uma doação, a gente também fica esperando esse ok, né, para que essas empresas que doaram estejam nos liberando para que a gente possa ocupar esse lugar agora. Então, a partir desse cronograma, a gente faz a seleção dos animais e faz a transferência. Então, vem aí no próximo mês. Então, os detalhes dessa novidade. Primeiro, um plano de contingência voltado à causa animal em situações extremas. Um exemplo é a enchente e o anúncio de 20 novas baias para o abrigo municipal de Cachoeira do Sul, que vai atender um gargalo bastante significativo ali no SEMPRA. Essas são as novidades apresentadas aqui na Prefeitura voltada à causa animal. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, definir metas no início do ano é um hábito de muitas pessoas. Você tem esse hábito aí também? Mas cumprir o que está listado no planejamento, aí já é uma outra história. Estudos apontam que as pessoas mantêm o foco no cumprimento das metas, aquelas metas de ano novo, por aproximadamente 3 meses. E apenas 10% seguem firmes durante todo o ano. Não conseguir cumprir os planos definidos no início do ano pode representar frustração para muitas pessoas. E para essas, o sentimento pode resultar até em adoecimento emocional e frustração. Seja para quem tem metas a cumprir, mesmo depois de mais da metade do ano passado, ou para quem tem disciplina e está riscando itens da lista, é importante preservar a saúde mental, sem cobranças ou frustrações. A Thelma Tomás conversou com uma terapeuta sobre esse assunto. Pois é, já passou do meio do ano e aí chega aquele momento em que nós paramos para reavaliar tudo aquilo que já foi feito durante esse período e muitas vezes nos damos conta de que quem fez um planejamento ou listou metas no início de 2025 talvez não tenha conseguido cumprir com parte desses propósitos listados lá no 1º de janeiro. Quando a gente faz essa avaliação, muitas vezes nos vem o sentimento de incompetência, de tristeza, de frustração,
Será que a gente está falhando nesse planejamento? Como é que a gente pode administrar esses sentimentos ruins que nos chegam com essa avaliação? Dá para virar esse jogo, se reorganizar, correr atrás para tentar cumprir com esse planejamento? Ou a gente está criando expectativa demais? Para tratar desse assunto e tentar trazer um pouco de orientação para todos nós, do meu lado está a Alana Balardin, ela que é psicóloga e terapeuta integrativa, vai nos ajudar aí a organizar esses pensamentos dentro das caixinhas de maneira mais adequada e dar a dimensão certa para cada um desses projetos, né, que a gente faz no início do ano, né, Alana? Boa tarde, muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório. Primeira pergunta que eu te faço, será que a gente está acertando em fazer essa lista grande aí no início do ano, com promessas, propósitos, e se colocando num compromisso para cumprir até o final do ano mudanças e projetos de vida? Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Muito obrigada por vocês abrirem espaço para falar de um tema muito importante. Eu vejo que a saúde mental não é um tema que vocês costumam abordar em datas específicas, mas que vocês costumam manter uma continuidade. Isso é muito importante, é muito relevante, né? E sobre esse tema, então, a gente tem a ideia de que a passagem de calendário, seja a virada de mês ou a virada de ano, é que vai nos trazer as mágicas da nossa vida, né? Os objetivos realizados, os sonhos conquistados. Mas, na verdade, a constância a longo prazo é a melhor forma da gente poder conquistar, talvez, esses objetivos. É claro que imprevistos podem acontecer, né? Às vezes, uma questão de saúde nos pega no meio de um trajeto a gente tá tentando cumprir um sonho, assim. E aí, aquilo nos pega de surpresa, mas é necessário a gente sempre trabalhar com a presença. Eu gosto muito de trocar a palavra assim, culpa, que às vezes a gente sente, né, por não ter atingido algo, por responsabilidade. Porque a culpa nos leva a uma tristeza, uma estagnação. E a responsabilidade nos dá a ideia, não, eu ainda tenho alguma coisa que eu posso fazer sobre isso, né? E mesmo que o ano acabe, assim, né? É claro, é muito bom, assim, porque a gente tem um sentimento coletivo de esperança, de renovação, e é importante manter isso, né? Essa renovação. Mas as coisas não mudam muito, né? Do dia 31 para o dia 1º. O principal é dentro de nós, e por isso o autoconhecimento é tão importante, né? A gente saber, assim, não, o que é realmente a prioridade? Será que isso aqui que eu pensei para mim não é uma pressão social que os outros acham que eu preciso ter ou realizar? E é sim algo meu, né? Então a gente tentar diferenciar realmente. E em frente a algum imprevisto, tentar atualizar, né, os objetivos. Às vezes um plano nosso tem que ficar pausado por um longo prazo ali até que a gente possa voltar de novo a atenção para aquilo. Aí é o momento de respirar, se perdoar, né? Tem coisas que fogem do nosso controle, né? Então, aí a partir disso recalcular a rota e começar de novo. Tu trazes aí um ponto importante sobre muitas coisas não dependem da gente, né? Na verdade, boa parte das coisas. Então, é importante a gente também, ao mensurar projetos, considerar que nem tudo está só sob a nossa batuta. Muito bom. Eu, particularmente, gosto de ter um plano A, um B, um C, um D, por aí vai. Porque caso aquele plano A não se cumpra dentro das formas que eu pensei ou no prazo, né, que eu estipulei, vai ter aquele plano B ali e tudo isso ser muito baseado nos nossos princípios, nos nossos valores de vida. Porque se algo der errado, não vai sair tanto assim fora do planejado, né? Por exemplo, se uma pessoa tem o objetivo de ter saúde e também de emagrecer, perder peso ou mudar alguma forma do corpo para um padrão que acredita que seja, né, o seu ideal, e aquilo ali, na verdade, se tu quer saúde, tu vai precisar manter isso de repente pro resto da vida. E aí, será que depois que tu cumprir aquele outro objetivo específico, assim, digamos, de perder peso ou modificar o teu corpo, tu vai parar de praticar atividade física, né? Ou tu vai seguir, né? Também serve pro autoconhecimento, que não é só pra gente, quando tá naquele poço, né, que a gente fala, no fundo do poço emocional, mas sim pra gente perceber quais as minhas forças, quais as minhas vulnerabilidades e poder se planejar também em cima disso, né? Bom, eu sei que aqui tem uma área da minha vida que é mais frágil, e aí se essa área entra em mais necessidade, em maior demanda no meio de um traçado de um objetivo, né, que eu estava realizando. Então, é necessário se conhecer também para poder se planejar melhor, né? Alana, cheguei nesse estágio que nós estamos em agosto, já passamos da metade do ano, comecei a revisar meu planejamento lá de 1º de janeiro. Não cumpri com boa parte das minhas metas. Como reorganizar? É possível correr atrás, tentar resgatar ali os meus planos, cumprir com essas metas, ou eu preciso reavaliar de fato o que eu decidi fazer e fazer
uma realocação de expectativas? Muito bem, a gente vai bem pela segunda opção aí, né? Se for necessário tu chorar porque tem uma frustração, se for necessário pedir ajuda, né? Dividir tarefas, enfim, para tu poder voltar a pensar nas tuas prioridades, faz isso. E às vezes a gente vai precisar recomeçar assim com pouca vontade. Digamos que numa escala de 0 a 100% a gente tem... hoje eu acordei só com 10% de vontade. Mas se agarrar naqueles 10% e tentar agir com base naquilo, né? Eu gosto muito da gente também trocar o termo assim de felicidade, tentar almejar mais alegria, né? Em pequenas coisas. Comer uma bergamota, né? A minha felicidade é ceder um bom estudo para os meus filhos, uma boa educação. Não importa o que, mas que a gente busque trazer essa pequena alegria, né, todos os dias para a nossa vida. E aí a gente vai ter mais chance de se sentir mais satisfeito, de forma geral, né? Quando tu fala sobre pequenas alegrias, acho que também a gente precisa trazer aí para quem está em casa, que eventualmente não conseguiu cumprir as grandes metas. É possível também celebrar as pequenas conquistas, inclusive aquelas que não estavam listadas no início do ano, né? Perfeito, é bem isso aí, porque a partir disso, quando a gente olha para uma coisa que está acontecendo agora, ficando no estado de presença, e quanto mais a gente faz isso, tem esse comportamento, a possibilidade da gente evitar uma ansiedade, uma depressão é muito grande, porque elas sempre são um excesso ou de passado ou de futuro, né? De preocupações com o que vai acontecer ou de ficar remoendo aquilo que já aconteceu. Então, prestar atenção no que está acontecendo hoje, e também para atingir meus objetivos, que recursos eu tenho hoje, de repente é diferente do que eu tinha no final do ano. E aí tentar mensurar de novo, né, medir ele para ver o que vai ser possível realizar. Com relação a criar essa lista, é uma estratégia positiva a gente fazer esse planejamento lá no início do ano, ou isso também é uma forma de nos impor um sentimento de ansiedade, porque daí tu tem aquela lista, tu fica no objetivo de ter que cumprir, e quantas metas estão ali, e quanto tempo eu tenho para fechar esses objetivos, ou isso pode ser administrado de uma maneira mais calma, varia de pessoa para pessoa, qual é a orientação que tu daria? É uma combinação muito delicada que a gente precisa ter atenção, né? É importante fazer as listas, assim, até por uma questão de autogerenciamento, uma organização, mas junto com essa listinha, se tu quiser escrever ali a palavra acolhimento, é muito importante, porque às vezes se um amigo, um colega de trabalho nos fala, olha, não consegui fazer tal coisa a tempo, não consegui te ajudar naquilo que tu precisava, me perdoa, a gente vai desculpar, vai acolher ali, né? E quando a questão é conosco mesmo, só falta ter um chicote nas costas, né? E se punir para aquilo. Então, esse acolhimento tem que estar junto com essa lista. Olha, eu me acolho, apesar de que as coisas de repente não vão sair exatamente no tempo que eu planejei ou da forma que eu planejei. Eu tenho esse outro plano, caso aquilo não venha, né, a dar certo. E pensar também que nós não estamos sozinhos, que num coletivo há muitas pessoas que estão, sim, frustradas com coisas que não conseguiram, que estão lutando, né? Eu não conheço ninguém, por exemplo, que está com tudo realizado hoje na vida. E será que quando a gente realizar tudo, será que, né, ainda vai ter muito propósito, assim, em realizar outras coisas? Então, que a gente possa ver que tá todo mundo no corre, como a gente diz, né? Mas que a gente não perca a esperança de que aquilo pode ser realizável, talvez com alguns ajustes, e sempre se acolhendo para poder que a gente crie assim, esse contato com as nossas emoções, né? Deixar passar aquilo que não está sendo legal e se conectar com a nova realidade, né? Para poder fazer diferente. Quem está em casa e eventualmente não conseguiu cumprir a sua listinha dos sonhos, qual é a orientação que tu dá? Qual é a dica para tentar administrar, principalmente a frustração, e de que forma isso também eventualmente afeta a nossa saúde mental, né? Te acalma, vivente, respira, tudo vai dar certo. Eu sei que essa é uma frase clichê, né? Mas são coisas assim que quando a gente está no ápice de uma ansiedade, de uma angústia, é importante ouvir. Não, olha só, eu estou respirando, eu tenho saúde, eu consigo trabalhar mais um dia, ou amanhã eu vou conseguir, e aí as coisas se renovam, né? Quanto mais a gente pensa as coisas assim, de forma geral, pensa muito nisso, no quadro todo, assim, digamos, eu quero realizar uma viagem, quero realizar a compra de uma casa, quero, né, conquistar algum objetivo, e a gente vê que aquela coisa grande ainda não se realizou, isso pode ser um fator angustiante. Mas se a gente olhar para o micro, olha, eu precisava juntar tanto dinheiro até tal oportunidade, consegui, não consegui, o que eu posso fazer para isso? E aí esse passo vai me levar para outro, assim, digamos, e pode ser usado para qualquer coisa, né, para saúde, ou se a gente quer ter mais tempo de qualidade com a família, eu ainda não estou no ideal do que eu queria estar convivendo, mas eu consigo fazer uma visitinha para fulano de 15 minutos, ou mandar uma mensagem, perguntar como tá.
né? Tentar se fazer presente. Então, é tentar reajustar mesmo, né, as coisas que são necessárias, mas no final vai dar tudo certo. Pequenos passos e menos cobrança. Perfeito, tu resumiu muito bem, é isso aí. Muito obrigada, Alana, por nos receber aqui, pelas dicas importantes, por trazer esse conhecimento, né, e também orientar quem está em casa sobre essa pressão toda que a gente acaba se impondo e trazer uma palavra de conforto e de tranquilidade. Imagina, eu que agradeço pelo espaço e vamos, né, com presença, lembrando de pequenas alegrias que no final podem nos levar a bons resultados. Perfeito, me despeço então aqui do consultório da Alana Balardim, com essas dicas valiosas, com esse sentimento aí de tranquilidade que a gente precisa ter para administrar tanto os nossos projetos como a nossa vida. Como disse ela, muita calma, muita serenidade, que a gente consiga ir devagar, cumprindo uma meta por dia, valorizando as pequenas conquistas. É isso, muito obrigado, Thelma, pelas informações. Espero que você de casa acompanhando esse bate-papo também tenha ficado aí em paz, tenha tido aquele respiro, porque assim, a gente tem cobrança de todos os lados, não é verdade? Em quase todos os aspectos da vida. Então é hora de parar, respirar um pouquinho. Ainda estamos aí no começo desse nosso segundo semestre. Quem sabe muita coisa ainda dá para tirar do papel esse ano, ou então é preciso rever também as expectativas, não é verdade? Vamos ver recadinhos aqui da audiência. Tá com a gente aqui a Suzana Hernandes. Obrigado, Suzana, pela participação. O Hélio Silva, Débora Borba, Joana Machado, Daniel Orquiz. Obrigado a vocês pelas mensagens aqui no Facebook. Vamos para a telinha. Temos aqui o Sérgio Larris Carparo. Quanto à remoção dos veículos abandonados, concordo. Como ficam as oficinas que, em muitos casos, deixam veículos por dias estacionados, dia e noite, na rua, prejudicando o trânsito? Obrigado, Sérgio, pela tua participação. Então, a sugestão do Sérgio é que a Prefeitura também olhe para esse aspecto. Estabelecimentos que ali recebem os veículos para manutenção, só que aí à noite ficam muitos veículos na frente, por vezes isso também pode causar algum tipo de transtorno para a via pública. Muito obrigado, Sérgio, pela tua mensagem. Próximo recado é o Evaldo Júnior, de Cachoeira do Sul. Por gentileza, poderiam nos manter informados sobre a progressão de conclusão do conserto da ponte sobre o arroio Capané? Temos familiares do outro lado que precisam vir para a cidade. Evaldo, obrigado pela tua mensagem. Esse realmente é um assunto importante para o interior de Cachoeira do Sul. A gente vem acompanhando e, na sequência, a gente tem algumas informações sobre o Capané. É a informação do superintendente regional do DAER, o João Batista. Ele diz aqui o seguinte: após interditar, o DAER está executando a recuperação da cabeceira da ponte sobre o arroio Capané. Então, para quem não está entendendo, a cabeceira dessa ponte foi levada pela chuva, pela água. E aí o DAER começou essa recuperação. A gente vê ali aquela imagem anterior da retroescavadeira, né, trabalhando, fazendo um acesso justamente para a caçamba chegar a esse local e fazer ali a colocação de pedras e todo o material que é necessário para recuperar a cabeceira dessa ponte. A informação que a gente tem por parte do superintendente regional do DAER é que o prazo é o fim dessa semana. Então, a princípio, até amanhã, essa estrutura é para estar recuperada. A gente vai continuar acompanhando para ter, de fato, a informação da liberação e trazer para quem nos acompanha, tanto na TV, quanto para noticiar isso também em nossas redes sociais. Quem mais? Temos aqui mais recados. A participação do Matheus. Quero mandar um abraço de feliz aniversário para minha Dinda Lala. Parabéns para Lala. Muito obrigado ao Matheus pela mensagem. Felicidades, muitos anos de vida. Temos mais recadinhos aqui? Não temos mais. Daqui a pouquinho amanhã você terá uma outra oportunidade para participar, para mandar o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Esta edição do NT Sul fica por aqui. Continue com a TV Novo Tempo, canal da Esperança. E eu espero você amanhã ao meio-dia. Tchau!